Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e está começando Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje nós vamos explorar o mundo do empreendedorismo social, através da perspectiva do jovem. Participo do programa a Marina Penchilivanes, do Embigo do Mundo, idealizadora da plataforma de educação para gentileza e generosidade e, claro, parceira do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Marina. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, Joel. Olá, audiência. Alegria estar novamente com vocês. Vandresa Baiona, diretora executiva do Instituto Ser Mais, com mais de 20 anos de experiência no terceiro setor. Olá, Vandresa, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, Joel, obrigada, um prazer imenso estar aqui com vocês nessa tarde. Bom, agora vamos para o destaque da semana nas páginas do Observatório do Terceiro Setor. Vejam, pesquisadores destacam o uso das tecnologias para o desenvolvimento global. A inovação vai transformar o futuro. É o que disseram 10 pesquisadores durante a reunião anual dos Grandes Desafios, um encontro de estudiosos realizado no último mês em Dakar, lá no Senegal. Você quer saber mais? A notícia completa você encontra no site do Observatório do Terceiro Setor, observatório3setor.org.br. Bom, Marina, vamos começar. Como é que você vê, nos dias de hoje, o protagonismo do jovem na sociedade brasileira? Joel, vejo um espaço imenso de ativação. Eu estive nesse final de semana na Expo Favela, né, para dar um exemplo de quantos jovens eu encontrei na busca de uma mudança de perspectiva, empreendendo, fazendo projetos e desenvolvendo a comunidade com os valores da comunidade e efetivando transformação social. Você sabe que nós somos estudiosos e pesquisadores deste assunto, por conta da plataforma de educação para gentileza e generosidade. Inclusive, não posso contar ainda todos os resultados, mas já temos uma prévia da 4ª edição da pesquisa 3 coisas que eu quero melhorar no mundo. E o que a gente percebe, eu vou dar um spoiler só, é que esse senso de consciência social está cada vez mais acirrado. Apesar de vozes qualificarem e rotularem as novas gerações como nem, outros trazem o conceito, não é nem uma coisa nem outra, não estuda nem trabalha, outros dizem que é uma geração sem perspectivas, sem espaço. Eu diria que é uma geração com muitas oportunidades de fazer transformação social e com algo que há alguns anos não existia, que é a possibilidade de conexão em rede. Aproveitar a conectividade digital para efetivamente, em conjunto e em rede, atendendo às demandas regionais, fazer a tal da transformação social. E fazer a diferença na sociedade. Agora eu quero ver a opinião da Vandresa. Vandresa, você que organizou um evento no início de novembro passado, você acha que o jovem está preparado para assumir um protagonismo diferente, um novo protagonismo na sociedade digital? Vamos lá, Joel, olha, ouvindo aqui, né, essa experiência e todo esse processo aí da pesquisa, estou curiosa, quero entender um pouquinho mais depois, Má. A gente teve um evento aqui com mais de 1.000 jovens, né, então a juventude, quando você chama, a juventude responde, isso é muito bacana. Os jovens são protagonistas da própria vida, eles precisam, às vezes, de alguns empurrões, eles precisam de conteúdo, eles precisam de uma ponte para executar esse empreendedorismo e esse processo. E o mundo digital, ele promete muito, né? A inovação, esse mundo digital, a inteligência artificial, as novas tecnologias, as chamadas tecnologias disruptivas. Mas nós aqui, através do nosso evento, daqui a pouquinho eu conto um pouco mais para vocês, a gente tentou trazer um processo que venha para cá, conheça as empresas, porque eu estou dando um passo antes, a gente trabalha com jovens em extrema vulnerabilidade, e a gente precisa dar primeiro acesso a essas tecnologias, eles precisam primeiro ter acesso e conhecimento sobre esse processo de inovação para depois poder usar essas ferramentas nas suas vidas e nos seus sonhos, né?
Você que escreve no Observatório em Movimento, no seu último texto, você fala da oportunidade que o jovem deve ter, né, na sociedade, nessa sociedade digital, através do emprego, né, a entrada do jovem no mercado de trabalho. Nós temos um número significativo de jovens que estão fora do mercado de trabalho, inclusive fora da internet, né? Como é que você propõe essa inclusão social do jovem no mundo digital, nos dias de hoje? Então, eu acho que é um pouco disso, Joel. A gente, eu sempre digo, né, dentro dos artigos e dentro desse estudo aqui dentro do Ser Mais, que a gente tem um bolsão. O que é esse bolsão? A gente tem, de um lado, jovens em extrema vulnerabilidade, precisando de uma oportunidade do emprego, jovens que têm uma cabeça inovadora, que têm diversas ideias, mas às vezes ainda não têm o conteúdo, o requisito técnico e a força para chegar nessas empresas e nessas vagas. E de um outro lado, a gente tem o quê? As empresas buscando jovens inovadores com ferramentas digitais para dar conta desse mundo da inovação e dentro desse processo intergeracional. E temos o bolsão no meio. Por quê? Porque esses jovens não conseguem acessar essas vagas de trabalho. Então, esse bolsão que a gente chama, a gente tenta minimizar, obviamente, através da educação, através de oportunidades para que esses jovens eles tenham desenvolvimento tanto dos soft skills quanto dos hard skills para acessar o mundo do trabalho. E essa ponte é o que o Ser Mais e outras organizações vêm tentando construir. Dar acesso para esses jovens, para que eles tenham cada vez mais um background para chegar nessas vagas de emprego. E, por um outro lado, também dar suporte para essas empresas para receber os jovens. Né? Então, eu acho que esse é um bom combinado para a gente trabalhar, minimizar a violência, minimizar os impactos, transformar o país através da educação. E essa é a preocupação da Marina com o Umbigo do Mundo, né, Marina? Trazer, Sim. como eu disse no início, o protagonismo do jovem, com mais oportunidades, e claro, que o jovem possa fazer parte da transformação da sociedade, né? Joel, a plataforma de educação para Gentileza e Generosidade, que é um projeto social da Umbigo do Mundo, tem feito grandes conquistas nesses 4 anos de existência, então vou aproveitar agora para celebrar, né, oficialmente, em grande escala. Nós estamos celebrando este mês, podemos escolher hoje, o dia de hoje, como 4 anos de nascimento da primeira plataforma brasileira de educação para Gentileza e Generosidade. E a nossa proposta é levar um repertório, e a Vandresa trouxe a questão de competências, né, e habilidades, a gente chama de powerful skills, fazendo uma tradução disso, que são aquelas habilidades super poderosas. Então, você tem habilidades ou competências técnicas, habilidades ou competências socioemocionais, e a gente criou as sociotransformacionais, que são aquelas habilidades super poderosas que, de fato, trazem para essa nova geração a força que está lá dentro, demonstram que essa força existe e você sim pode ir lá e pode fazer transformação. Muitas vezes, quando o discurso ele minimiza o potencial do outro, a potencialidade não é despertada. E as pessoas se colocam numa posição de, não, eu nem diria que é de inferioridade, independentemente da classe socioeconômica, não é essa a pauta, mas as pessoas se colocam numa posição de conformismo e numa posição de comodidade. Tirar desta zona de conforto é muito interessante, independentemente da questão, você fala, bom, eu não tenho recurso monetário, não tenho financeiro, não tenho dinheiro, mas eu tenho ideia. E quantas ideias ao longo da história não surgiram em tempos em que nem havia internet, as pessoas não tinham Google, não tinha nada, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, e quantos empreendimentos não aconteceram. Então, olhar para esse processo todo e mostrar para esse jovem que sim, especialmente nessa fase de tanta riqueza de energia, que essa energia seja colocada em prática para a circularidade disso, né, para que isso se transforme em transformação social. Sim, há uma questão da educação e do acesso à educação que é um problema. E, de novo, vou dar um outro spoiler da pesquisa, tá lá, educação e direito de estudar, nos nossos estudos, nos últimos 4 anos, esse é o primeiro tópico em termos de prioridade, né? O que mais incomoda o jovem, eu vou voltar aqui, Joel, para contar todos os detalhes da pesquisa, mas, em primeiro lugar,
se mantém a questão da educação e do direito de estudar e da questão de acesso. E como é difícil muitas vezes, se você não tem acesso à educação, você saber que você tem o potencial e você tem esse acesso à transformação. E eu diria que esse é um Mariana, paradoxo. E nesses 4 anos, quais as dificuldades, quais as vitórias que você acabou conseguindo nesse trabalho, né? Porque você insiste, né, nessa coisa do jovem, você é digamos, uma mulher que se preocupou de olhar, né, para essa nova geração com um olhar de, olha, o futuro é deles, né? Sim, muita gente projeta no futuro alguma coisa vai ser resolvida sem fazer alguma coisa hoje. Isso é muito fácil. Tem vários teóricos do amanhã, né? Eu não diria que é do amanhã, é do a perder de vista. Alguém vai fazer depois. E a nossa proposta com a plataforma, especialmente depois de uma vivência mercadológica muito intensa, a Umbigo do Mundo completa no comecinho de 2024, 25 anos de atuação. E com isso a gente viveu Tá na estrada há muito vivemos tempo, né? muitas situações. Como? Você está na estrada há muito tempo, né? Sim, uma longa jornada. E nós vimos muitas situações. E nós percebemos que se a atuação não for sistêmica, interpúblicos, multidimensional, não vai acontecer transformação. Muitas pessoas apostam numa única solução, entendendo que eu vou cuidar só da criança, eu vou falar só no ambiente corporativo, eu vou falar só com a formação de opinião na opinião pública, e integrar todos esses públicos é complexo, como toda a teoria da complexidade, né? É complexo, mas é muito gratificante. Ao longo dessa jornada, vale a pena, né? Vale muito a pena, porque nós temos visto a transformação acontecendo. Sim, Joel, nas escolas, com a implementação dos nossos planos de aula e a nossa metodologia de ensino, o material das pesquisas que tem circulado pela mídia e tem trazido muita clareza, porque quem pergunta para o jovem assuntos que não sejam de consumo, nós somos classificados de acordo com o nosso potencial de consumo, somos classificados como consumidores e não como cidadãos. E esse é um problema, não vou nem falar que é um desafio, isso é um problema, a classificação de nós, de seres humanos, como potencial de quanto a gente compra ou não compra, qual é o nosso poder aquisitivo e qual é o nosso poder sociotransformacional, como é que a gente mede isso, né? Então, com a plataforma, nesse período, além de estudos e pesquisas, materiais de desenvolvimento humano para ambientes de trabalho, com manuais de conhecimento e autoconhecimento, teste, né? Muito material bem descomplicado para colocar tudo em prática, rápido. A preocupação da Vandressa em relação ao jovem já começa pelo nome do Instituto Ser Mais. Eu quero te ouvir, Vandressa, mas antes eu vou chamar aqui a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Unesco realiza Fórum Global contra Racismo e Discriminação em São Paulo. Maíra Lopes, direto de Nova York, tem as informações. Nas vésperas da 28ª Cúpula do Clima, COP28, a Organização Mundial da Saúde, OMS, pede que o impacto das alterações climáticas no setor esteja no centro das negociações. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que priorizar a saúde não é apenas uma escolha, é a base de sociedades resilientes. Segundo ele, é preciso mudar a conversa e demonstrar os enormes benefícios de uma ação climática mais ousada para a saúde e bem-estar. Em entrevista para a ONU News, a diretora do Departamento de Saúde Pública e Meio Ambiente da OMS, Maria Neira, disse que todo mundo, em todos os lugares, é afetado pelas mudanças climáticas. Sub-Saharan countries, Southeast Asia, and the SEEDS countries, the Small Island Development countries. No entanto, Maria Neira ressaltou que os mais vulneráveis são aqueles que vivem nos países subsaarianos, no Sudeste Asiático e nos pequenos estados insulares. A especialista disse que na COP28, os negociadores precisam perceber que o que está em jogo não é apenas a redução de emissões de gases. Ela apontou também a quantidade de casos de asma, câncer de pulmão e outras doenças respiratórias associadas à exposição à poluição ou às consequências das alterações climáticas. Maria Neira afirmou que maior acesso a fontes limpas de energia pode impedir 5 milhões de mortes todos os anos. Nesse sentido, a especialista defendeu estratégias para a transferência de novas tecnologias verdes para países
com o objetivo de reduzir as emissões, acelerando a transição para fontes de energia limpa e garantindo a harmonização dos dispositivos médicos necessários para os novos desafios de saúde pública. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura realiza a 3ª edição do Fórum Global contra o Racismo e a Discriminação. Segundo dados da ONU, 1 em cada 6 pessoas sofre discriminação por diferentes motivos. O evento da Unesco busca catalisar ações coletivas para enfrentar o racismo e a discriminação. Esta edição, que tem como tema Rumo ao Avanço, a igualdade racial e a justiça no topo das agendas de desenvolvimento, vai abordar a importância de colocar as questões raciais no centro das estratégias do desenvolvimento socioeconômico. Ministros de mais de 20 países e outros representantes de governos, formuladores de políticas, profissionais, acadêmicos, membros da sociedade civil e comunidades artísticas estão entre os convidados para discutir estratégias eficazes para combater o racismo sistêmico. O evento conta com a presença da diretora adjunta da Unesco para as Ciências Humanas e Sociais, Gabriela Ramos, e a ministra da Igualdade Racial do Brasil, Aniele Franco. Para Gabriela Ramos, é hora de transformar palavras em ação. A diretora-geral adjunta da Unesco adiciona que representantes de todo o mundo vão a São Paulo para aprender, ouvir e apresentar soluções concretas para alcançar sociedades mais pacíficas e inclusivas. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes. Muito bem. Voltamos com Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, trazendo a você informações importantes e entrevistas a respeito do que acontece no terceiro setor. Você deve ter visto uma primeira matéria da ONU, de Felipe de Carvalho, mas agora, esta matéria eu queria repercutir com você, Andressa. Quais as ferramentas que vocês no Instituto Ser Mais utilizam para minimizar essa discriminação, esse racismo em relação aos jovens da população de baixa renda? Tem que se mexer, por exemplo, com a autoestima deles, né? Para que eles sejam protagonistas, para que eles comecem a participar de projetos sociais e, claro, se prepararem para ir para o mercado de trabalho. É isso aí, Joel. A gente escreveu aqui no Instituto um livro, né? Depois eu posso compartilhar com vocês. O nome do livro é O Sonho de Ser Mais, Cada Jovem é uma Estrela. Nessa discussão com relação às discussões raciais, às discussões de inclusão e tudo mais, nós temos aqui no Instituto, já atendemos mais de 30 mil jovens ao longo desses quase 10 anos de atuação. E nesse processo, para a gente, não é novo, porque 80% desses jovens são jovens que vêm de uma população negra, né? Jovens que são pretos ou pardos. Dentro da nossa metodologia, né? Esse livro conta um pouco da metodologia do Instituto e desse aprendizado ao longo desses 10 anos, de como a gente pensa essa estratégia de educação e essa ponte para que os jovens possam acessar o mundo do trabalho de uma forma igualitária. Então, nós temos ali um processo muito intenso que nós precisamos trabalhar com a juventude, o processo de autoestima, de autodesenvolvimento e desenvolvimento de talentos. Essas 3 palavrinhas-chave, elas demonstram o seguinte: o jovem ele precisa estar com a autoestima trabalhada, ele precisa estar pronto, né? Ele precisa se autodesenvolver, então trazer ferramentas, trazer processos e tudo mais, para que ele possa em si, posterior a isso, desenvolver o seu talento. Talentos, todos nós temos. E a gente precisa desenvolver. Mas para isso a gente precisa estar com a autoestima trabalhada. Então a gente desenvolve todo um processo de projeto de vida. Nós temos diversos projetos aqui dentro do Instituto, e projetos que vão de 50, 60 horas até 600, 700 horas. Nós tivemos uma formatura aqui no sábado com jovens, tinham 100 jovens que ficaram com a gente 544 horas. Né? Então, eles ficaram um horário paralelo à escola, e é um processo muito interessante quando você vê aqueles jovens prontos para aquele momento de formatura, os jovens com a autoestima elevada, dentro desse processo que eles passaram, que é de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. E para onde eu quero ir.
para É onde eu quero verdade. ir. E isso tem que ser desenvolvido um plano, né? Então a gente faz esse processo, Joel, com esse desenvolvimento de planos, né? Nós sabemos que a pandemia trouxe ali um atraso muito sério com relação à juventude, à educação e os processos formais do ensino médio no Brasil. Mas a gente tem tentado resgatar isso através desses projetos. Então, a autoestima, o autodesenvolvimento, o desenvolvimento de talentos, que faz parte da metodologia do Instituto, que estão nesse livro que depois eu vou mandar para vocês, a gente acredita que é a grande chave para depois trabalhar hard skills, ferramentas técnicas e empregar esse jovem. É a grande chave para a transformação do jovem. Marina, você tem uma visão otimista em relação às novas gerações e o combate às discriminações que existem no Que país? pergunta difícil, hein, Joel? Não é? Pergunta complexa. O que nós temos visto é a aproximação da realidade à vida desses jovens. Muitos dos assuntos, por exemplo, moradores de rua, pobreza extrema, questões de desigualdade social, cultural, racial, socioeconômica, várias dessas questões, elas eram muito teóricas, né? Você via, se tivesse contato com isso na escola ou na família, como um material de estudo, dependendo da sua condição e da sua localização. Hoje, todo mundo se aproximou disso, e isso, com certeza, trouxe, pelo excesso de informação, é difícil falar com certeza, né? Mas isso trouxe mais aproximação com uma realidade que até então era distante. E tem vários estudos de economia comportamental, por exemplo, que demonstram que quanto mais próxima a situação está de você, maiores as perspectivas de você fazer alguma coisa, né? Você ajudar alguém que está lá do outro lado do mundo que você não vê é bem diferente de você descer do seu prédio e encontrar alguém morando na rua. E isso, eu não estou fazendo uma divisão de quem de quem ajuda e de quem é ajudado, porque tem uma visão muito estigmatizada de quem tem e quem não tem no âmbito do dinheiro. Mas tem muita gente que tem muito conteúdo para compartilhar, né? E quando a gente fala de cultura de trocas e cultura de doação, conhecimento, experiência, sorrisos. Eu tenho acompanhado muito o trabalho do NUA, lá em São Miguel, o pessoal do Instituto Favela da Paz. Quantos projetos incríveis têm sido feitos de transformação social de dentro para fora. E você toca e conecta pessoas, criando novas redes e novas formas de enxergar como se faz transformação social. E um ponto muito importante reclamar é bem fácil, né? Então, aquela geração da reclamação, não gostei disso, isso tá ruim, isso tá errado, troca, é uma questão, ou é o governo isso, o governo aquilo, reclamação é uma coisa, e lá, indignação também, né? Estou indignado, como pode acontecer? E fazer transformação é outra coisa bem diferente. Reclamar é mais fácil, né? Todo mundo pode reclamar. Fazer alguma coisa é um tanto mais difícil. E eu diria que essa aproximação com a realidade tem feito muitos jovens, né? Onde eu percebo isso? No nosso programa, em parceria com o Observatório, que é o Gentileza e Generosidade e Poder dos Jovens, já na 3ª temporada, já entrevistamos quase, acho que estamos já passando aí de 30 entrevistas, com realidades muito potentes. Muito potentes, de jovens que viveram certa situação, cresceram na favela e perceberam que poderiam mudar a sua comunidade pela educação, estudaram fora do país, voltaram para fazer transformação social. Então, tem histórias incríveis. Quando eu olho para essas histórias, eu diria que a perspectiva ela é muito boa. E quando essas histórias são divulgadas e se transformam em exemplos, a gente vive num mundo que está bem difícil encontrar um exemplo, né? Fala assim, esta pessoa, em quem você se inspira, em quem você admira, é bem difícil hoje a gente trazer, eu não sei há 200 anos, porque eu não estava lá, é difícil a gente falar isso por época, mas eu diria que as pessoas inspiradoras, elas são difíceis da gente localizar. Se alguém pergunta de pronto, você leva um tempo. Eu tenho ouvido dos jovens assim, quem te inspira? Minha mãe. Quem te inspira? A minha tia, minha madrinha, minha professora. É muito bonito ouvir isso, que a gente traz para perto e para de endeusar celebridades que às vezes nem sabem que você existe, que lançaram seus best-sellers com frases de é muito interessante inspiração, que você está falando, de sabedoria, né, de cabeceira. E é isso que me traz perspectiva dessa nova geração.
Então, você tem uma visão otimista, né? Isso é muito importante, como eu disse, repito, você trazer isso, né? Quem te inspira? Te inspira é a sua relação de afetos, né? Que contribuem para que você sonhe com uma vida melhor, né? Elabore projetos, e isso diz muito para a realidade dos jovens. Durante o nosso programa Perspectiva, nós realizamos uma enquete, né? Ouvimos os seguidores do Observatório a respeito do tema do programa. A pergunta foi essa na enquete do programa de hoje. Você acredita que a juventude deve participar de ações sociais? Uma pergunta muito simples. 98% disseram que sim. Somente 2% disseram que não. Que os jovens não devem participar das ações sociais. Eu acho que esse resultado diz muito do trabalho que a Vandressa e a Marina realizam nos seus institutos, né, nas suas iniciativas, nos seus projetos sociais destinados a jovens. Olha aí, está aí o resultado. Eu quero ter um pequeno comentário seu sobre esse resultado, Vandressa. Vandressa, se surpreendeu? Acho que não, né? Eu acho que a maioria das pessoas, os nossos seguidores... Não me surpreende, não, Joel, pelo seguinte, nessa tarde aqui falando com vocês, eu tenho quando a gente fala de quem inspira, né? Eu tenho um aluno nosso que hoje é nosso educador, ele me inspira. Ele teve uma jornada muito difícil, uma história muito difícil. Hoje, brilhantemente, ele trabalha conosco aqui, é o nosso colaborador. Então, tem muitas pessoas que inspiram, e os nossos jovens, passando aqui por esses processos, eles deixam legados incríveis. Eles pedem para fazer legados incríveis, eles desenvolvem ações sociais, eles são voluntários, eles saem daqui e voltam para apoiar e para contar a experiência para outras turmas. Então, isso não me surpreende, não. É bem isso, né? Acho que essa ação, esse legado, ele deve permanecer na juventude. Nós também abrimos a possibilidade dos nossos seguidores não só votarem na pergunta, mas também deixarem uma pergunta para as convidadas do programa de hoje. Eu quero fazer uma pergunta para você, Marina. Como estimulo o meu filho, o seguidor, né? Não a seguidora, que acompanha os trabalhos do Observatório, José Henrique da Silva, ele pergunta para você, Marina, como estimulo o meu filho a entrar no terceiro setor, a participar de projetos sociais? Tem aquela sábia frase que ninguém reconhece aquilo que não conhece. Muito difícil. Quem me acompanha aí sabe que eu sempre falo, nunca deixo uma oportunidade de repetir isso, porque criamos uma expectativa de que as pessoas tenham aproximação com projetos sociais, com o terceiro setor, sem ter informação. E a aproximação sem informação pode gerar uma repulsa muitas vezes, porque sem você entender fundamentos, o que é isso, para que serve? Então, nós temos feito um trabalho educativo na plataforma, então, ouvinte, a dica para início, um bom caminho pode ser acessar gentilezagenerosidade.org.br. Nós preparamos diversos materiais para as escolas, então, por vezes, é importante levar esse repertório para a escola dos filhos, falar, olha, professores, não sabem por onde começar, não estão tratando desse assunto? Aqui tem um caminho. Outro formato a gente tem uma série de atividades para os pais, temos uma parceria com os escoteiros do Brasil, por exemplo, pais e mães e todos os familiares, os chamados responsáveis, né? Responsáveis pelas crianças. Então, tem um material super interessante, desde como fazer um origami, até matérias que foram publicadas bem específicas, falando do lado pedagógico e do lado didático, entrevistas. Esse caderno de atividades dos escoteiros do Brasil, que tem muitas atividades divertidas para brincar e falar sobre isso. E a parte de entrevistas, a gente tem jovens inspiradores com depoimentos, porque é diferente contar, outra coisa é ver. Então, eu recomendo que vocês assistam, né, em especial este pai, com as suas dúvidas de como começar a falar, mostrando 2, 3 vídeos, e as crianças são bem rápidas, elas vão entender rapidamente, 2, 3 vídeos de jovens que, com brilho nos olhos, transformaram a sua situação e transformaram a situação da sua comunidade, independentemente dessa classificação, ter dinheiro, não ter dinheiro, porque isso é dos que tem questões de riqueza que são um tanto relativas nesse aspecto, mas isso cria uma aproximação e a criança fala, a gente falou agora de exemplo, né? Puxa, se um jovem de 15 anos conseguiu fazer uma transformação em um projeto social, acredito que eu também
consiga. É bem diferente de mostrar uma das celebridades do terceiro setor, que todo mundo conhece, que já tem é uma mega estrutura social, e você fala, bom, para eu chegar lá vai ser difícil. Como é que eu vou juntar tudo isso de recurso, tudo isso de apoiador? Então, a fala do jovem ela é muito estratégica, porque ela inspira a criança, criando aproximação, e ela inspira toda a sociedade, inclusive os responsáveis, pais e mães, e que querem saber mais, e por vezes ficam distanciados, porque assim, eu vou começar a falar por onde? E tá aqui uma outra dica bem prática. Na plataforma, logo na página de entrada, tem um manual de conhecimento e autoconhecimento, que explica, princípio por princípio, dos nossos 7 princípios, que são gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania. Então, aos analfabetos sociotransformacionais, eu incluiria todos nesse repertório, me incluo junto, porque a gente aprende todos os dias. Nós estamos, eu não diria, em processo de alfabetização Marina, coletiva. O José Henrique da Silva deve estar contemplado. Você fechou a pergunta, dando vários exemplos, vendendo o trabalho que você faz no Embigo do Mundo. Muito interessante a sua resposta. Mas eu tenho uma pergunta também para a Vandressa. É a Paula Lemos. A Paula Lemos pergunta para você. Ô, Andressa, você acha que as escolas deveriam educar os adolescentes sobre o terceiro setor? Olha, eu acho que sim, eu acho que a gente tem que ter para que os jovens eles possam buscar e entender o que é o terceiro setor, o que é habilidade, ESG. Acho que são muitos nomes que vão surgindo aí na cabeça da juventude, mas eles não sabem o que é. Voltando a falar um pouquinho, a gente tem feito parcerias com as escolas para trazer os jovens para os nossos eventos, para as pílulas que a gente desenvolve aqui no Instituto Ser Mais, para que eles entendam um pouco mais o que é isso, né? Então, gentileza gera gentileza, processos do bem geram processos do bem, e a gente entende, né? Até o ensino médio de período integral tentou incluir ali o projeto de vida, algumas ações que já motivam e levam perspectivas diferentes. Mas, sim, acho que as escolas elas precisam estimular os jovens a serem agentes transformadores do mundo, agentes transformadores da sua própria vida. Eu brinco aqui no Ser Mais que eu fico muito feliz quando o jovem consegue sair daqui, olhar para frente e dizer assim, agora eu posso ser mais, independente do que seja. É o que vem de dentro para fora, como a Marina falou, né? Aquilo que a gente conseguiu trabalhar e de que de fato se sinta transformador social e que de fato ele possa acreditar no seu próprio grau. Se a escola pública estimular o jovem a acreditar no seu próprio potencial, aí nem precisa explicar o setor, vai ser automático. Esse jovem vai buscar saída, ele vai buscar legado, ele vai buscar a transformação do mundo. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Como é que a gente fortalece essa juventude mediante os soft skills, como é que a gente traz para essa juventude a ideia dessa grande capacidade que eles têm, porque os jovens têm, né? Nós jovens há mais tempo, né, Joel, também temos, mas eles têm um movimento transformacional muito maior do que a gente, eles têm mais tempo, é verdade. Né? E eles têm a cabeça mais transformadora ou mais voltada para as novas tecnologias. Então, respondendo aí a nossa ouvinte, deixa eu agradecer a Paula e ao José Henrique pelas perguntas e dando uma dica para você, ouvinte. Se você quiser enviar a sua pergunta, basta ficar atento à caixinha de perguntas do Instagram, @Observatório 3 Setor. Faça como quase mais de 3 milhões de pessoas e acompanhe nosso trabalho. No Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor. Nós estamos com perspectiva já para a segunda parte do programa. Já passamos mais de meia hora conversando com as nossas duas convidadas, falando sobre o protagonismo desta nova geração. Olha, aqui tem um destaque importante. Na pesquisa Doação de 2022, realizado pelo Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, o IDES, o Desenvolvimento do Investimento Social, o IDES, é visto que a geração Z, que é a geração de 1995 a 2010, está alinhada com a cultura de doação.
E o seu papel foi avaliado, a confiança, em mais de 70% manifestaram uma confiança no terceiro setor. Começo com você, Marina. Como as organizações e os empreendedores sociais podem mobilizar a geração Z com base nos resultados dessa pesquisa? Você já que tem uma experiência, você que realiza, né, enquetes e pesquisas para entender o que está pensando essa nova geração, como as organizações e os empreendedores sociais podem mobilizar a partir da experiência que você já tem de mais de 25 anos, né? Sim, com a plataforma, nesses últimos 4 anos, nós aprendemos muito. É aprendizagem diária, né? Todo dia tem sempre essa troca com a sociedade, troca com a comunidade, especialmente a troca com as novas gerações, que já vem com outra formatação mental, especialmente com essa visão digital. Se a gente pegar gerações anteriores, tem uma série de quesitos de velocidade na articulação e acesso, inclusive, a temporalidades distintas, tudo bem mais rápido, tudo mais expedito, falas do tamanho de um tweet, tudo que fica muito longo, tudo que não é em forma de vídeo, por vezes não é atraente. Então, um ponto muito importante é de que forma criar a atratividade desse assunto, que não deveria nem ser tratado de forma especial. Eu diria que falar de voluntariado, falar de projeto social, falar de terceiro setor, deveria ser naturalizado. E hoje a gente tem que fazer o programa de ESG para trazer à pauta aquilo que deveria ser o mínimo, que qualquer ser vivente implementa nas suas práticas, né, e não uma coisa de fora. Então, aproximar falando a linguagem, esse é um ponto. Eu poderia trazer várias referências, mas criar uma linguagem que seja próxima, o que chamam alguns de linguagem empática, eu diria que linguagem sinérgica, para que as pessoas, o jovem possa entender este código e possa contribuir, e não um código ditatorial, né? Essa é a nossa regra, você se encaixa aqui. Tem várias plataformas hoje de emprego, inclusive para o terceiro setor, em que, diferentemente de no passado, né, você se enquadra no perfil da minha empresa e da minha organização. Agora, assim, a organização, será que essa organização se enquadra nas minhas perspectivas, no que eu enxergo de mundo, no que eu quero transformar no mundo? Esses pontos precisam ser levados em consideração. E também entendo o papel educativo, o papel informativo do terceiro setor, disponibilizando o conteúdo, referência, dados, né, toda essa transparência para que esse jovem se sinta confortável também em cada vez mais atuar no segmento e fortalecer essa rede de forma direta, trabalhando diretamente ou indireta, trabalhando... Hoje todo mundo tem várias atividades, né? No passado você tinha uma profissão só, e hoje, que bom, temos essas múltiplas formas de sermos quem somos e de podermos apoiar, ajudar a transformar diversos projetos distintos. Em resumo, a escuta e o diálogo é fundamental para conversar com as novas gerações. Mas eu quero ver a Vandressa. De que maneira os jovens da geração Z podem desempenhar um papel ativo em empreendimentos sociais? Então, vamos lá, né? A gente tem uma pesquisa por aqui com relação à doação que eu acho interessante trazer. As pessoas em extrema vulnerabilidade, elas têm uma capacidade muito maior de doação do que pessoas com poder aquisitivo mais alto. Maluco isso, né? E a juventude também tem uma capacidade muito maior de movimentação do terceiro setor e de cultura de doação do que pessoas com uma idade um pouco mais avançada. A gente fez aqui essa pesquisa, né, Vandressa? É uma ironia. Quem tem menos doa mais. Quem tem menos doa mais, a gente fez aqui essa pesquisa, depois eu posso passar os dados para vocês, mas isso é um fato. Quem tem menos doa mais e os mais jovens também fazem um processo de uma doação e de uma cultura de doação maior, seja uma doação através do seu tempo, seja uma doação através de uma doação financeira ou uma doação através de qualquer outra atividade. Então, chega a ser muito contraditório, mas é um dado importante para que a gente possa vislumbrar de que o Brasil tem uma positiva de doação, e a gente fica mais
e aportar isso. E a nossa geração, essa nova geração é uma geração que tem uma muito forte, que é a questão da frustração. Então, temos que trabalhar muito essa questão da autoestima, porque veio pandemia, tivemos algumas questões, a gente tem o ensino médio, né, que a gente precisa ainda batalhar pela educação de ponta estadual no país. E nesse processo de frustração, a gente trabalhando a autoestima, a gente ganha um novo movimento dessa juventude, que é o movimento de olhar para frente, o movimento de querer trabalhar com inovação, com tecnologias, de querer empreender, né? Muitos empreendedores, muitos jovens têm sonho de ser empreendedores e poder fazer esse processo de transformação. Então, a gente aqui transforma dessa maneira, a gente traz o jovem, né? O evento que a gente fez, que tivemos mais de 1.000 jovens, a gente trouxe pílulas para diversos jovens que quiseram ter esse conhecimento, e esses jovens hoje têm um interesse maior em entrar na organização e desenvolver projetos. Então, cada vez mais, né, como a Marina falou, falar a linguagem, ter um poder de escuta com essa geração, ter esse acolhimento, que eu acho que é a palavra da vez. Acolher essa juventude e apoiar através de pontes a realização de sonhos da juventude. Né? Então, as pessoas vêm através de uma pílula no evento de um dia e, de repente, torna todo aquele movimento de interesse em desenvolvimento pessoal, interesse em desenvolvimento da autoestima, e vem para a organização buscando alguma coisa e devolvendo para a sociedade. Então, eu acho que depende muito dessa rede, dessa união, né, entre organizações, entre as escolas públicas, entre as empresas, entre o governo, para que a gente possa escutar esse jovem, escutar essa geração, dar esse impulso que essa geração precisa, porque o resto eles fazem sozinhos. Nós falamos do teu evento já umas 2, 3 vezes, vamos falar do prêmio da Marina. Mas agora eu quero convidar você que nos acompanha, está acompanhando o programa Perspectiva, que é um programa do Observatório do Terceiro Setor, que traz a você tudo sobre as organizações e informações do Terceiro Setor. Para acompanhar o nosso trabalho, basta acessar o portal observatório3setor.org.br. Não esqueça que o 3 é em numeral. Marina, chegou a hora da gente conversar desse prêmio, é o 4º ano. Eu já percebi pelo teu olhar que você está ansiosa. Será que não vai me perguntar sobre esse prêmio que preparei ansiosamente durante todo o ano? Conta um pouco sobre esse prêmio, Marina. Joel, nós estamos na 4ª edição do Prêmio Educação para Gentileza e Generosidade Escolas. Então, muito do que a Vanessa comentou, né, de trabalho, de protagonismo de jovens, dentro do repertório escolar pode ser inscrito como atividade. Então, esse prêmio, assim como tudo que existe na plataforma de Educação para Gentileza e Generosidade, tem inscrição gratuita. Vou começar primeiro pela data, né? As inscrições vão até o dia 12 de dezembro. Já tem um tempo, né? As inscrições vão até o dia 12 e são elegíveis projetos de várias frentes, né? E projetos especialmente de conscientização social sobre a importância dos 7 princípios: gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania, projetos de doação de recursos financeiros, de bens duráveis e não duráveis, projetos de voluntariado, projetos promovendo datas do calendário sazonal. Acabou de acontecer o Dia de Doar, então pode inscrever projetos que a escola tenha feito sobre o Dia de Doar, Dia do Meio Ambiente, Dia da Gratidão, Dia da Consciência Negra, Semana Nacional da Educação para Gentileza e Generosidade. Tem várias datas que também podem ser inscritas, e nós já tivemos ao longo destes anos, imagine, já na 4ª, vencedores de todo o Brasil. Então, vou até contar para quem nos ouve aqui, primeiramente, né, quem se inscreve no prêmio. Então, diretores, coordenadores pedagógicos e professores. E o processo de seleção, todo o processo acontece na plataforma Prosas. Tem um grupo de jurado espetacular, sempre muito atento a projetos que estejam vinculados à inovação na educação e a essa visão social de maneira muito forte, com o olhar do terceiro setor. Já tivemos vencedores nas edições anteriores de São José dos Campos, né, o LED Alonso Saliba, Colégio Posidônio Salles de Sorocaba, SESI, na edição de 2021, lá de Barbacena, Minas Gerais, Colégio Magíster aqui de São Paulo, a Escola Classe 40 de Ceilândia, lá no Distrito Federal. Na edição do ano passado, nós tivemos o Centro Educacional e Inovação lá de Pombos, a Caminho School, aqui de São Paulo, Ferreira Master de Suzano, e todas as informações
gentilezagenerosidade.org.br. Logo na página principal tem lá um link com dicas de passo a passo bastante descritivo de como você pode fazer para fazer a sua inscrição. Se você for aluno e estiver nos ouvindo, se você for familiar, o responsável pelas crianças e pelos jovens, também as escolas, além de professores e coordenadores, porque é uma oportunidade muito interessante de mostrar para todo mundo os projetos incríveis que estão sendo feitos nas escolas e que não têm a devida valorização. Que Tem a precisam ser Olimpíada de reconhecidos pela Matemática? sociedade, né? Sim, tem a Precisam ser Olimpíada de reconhecidos pela Matemática. sociedade. Marina, é importante que você está falando. Por exemplo, nós estamos no 4º ano. Quais são as novidades desse quarto prêmio? E segundo, Olha, quem em ganhou termos lá o primeiro de pode participar do quarto com um novo todo projeto? mundo pode se inscrever de novo e as escolas podem inscrever quantos projetos quiserem. Então, eu tenho 10 projetos. Pode inscrever 10 projetos, não tem limite de projeto por escola. Então, quem já venceu pode se inscrever novamente e as escolas podem trabalhar por séries, né? O regulamento ele está bem detalhado e vale muito passar os olhos por lá e mostrar esse projeto que você desenvolveu para a sociedade toda. É uma forma de dar visibilidade, não é, Joel e Andressa? Porque muitas vezes o projeto é feito e eu estava comentando, né? A Olimpíada de Matemática é valorizada, a de Astronomia é valorizada, a de quaisquer outros, a parte de esportes, muitas vezes, tudo isso vira um ativo para a escola. E sabe o que a gente tem percebido, Joel? Além da novidade de trazermos EJA para esse ano, então ensino de jovens e adultos, está aqui. Se você tem um projeto de jovens e adultos, pode inscrever também. A gente tem percebido que as escolas estão utilizando o título de vencedoras como ativo de... vamos dizer, uma diferenciação da instituição de ensino, pública ou privada. Então, olha, a nossa escola, matriculem-se aqui, a nossa escola foi uma das escolas vencedoras do prêmio para gentileza e generosidade. É isso, entender que o movimento é recente, que existe há 4 anos, que já se tem um ativo de diferenciação das escolas. E, independentemente da sua escola ficar em 1º, 2º ou 3º lugares, com essa parceria que temos com o Observatório do Terceiro Setor, nós sempre daremos a notícia. Então, o projeto que for inscrito, além de ser visto por vários profissionais, isso é muito importante, né? Pode ajudar em parcerias, em afins, esse projeto também ele vai ser divulgado, ele vai ser comentado para a parte aqui das nossas divulgações sobre o prêmio. Então, todo mundo convidado até dia 12 de dezembro em gentilezagenerosidade.org.br. Novamente, o endereço para você, professora, para você, pedagoga, e para motivar os seus alunos a participarem do prêmio. Qual é o endereço que ela deve entrar, Marina? Vamos dar tempo para ela anotar. Gentileza. Generosidade, tudo junto. gentilezagenerosidade.org.br. Como vocês veem os jovens nos dias de hoje? Começa com você, Marina. Vai lá, Mar. Como eu vejo o jovem dos dias de hoje. Bom, posso falar também como mãe, né? Então tenho 2 jovens, 22 e 26 anos, e dessa experiência mais próxima, eu diria que tem muitas similaridades, e as diferenças elas estão muito no nível de conectividade e na aceleração de diversas coisas. Pode imaginar que antes a gente não tinha esse controle geolocalizado de onde está quem, a gente não tinha esse imediatismo de uma resposta, né? E você tinha um tempo para se locomover e era um orelhão, né? Como é que você ia dar uma resposta de onde você está? Eu acredito que isso, de uma certa forma, seja um pouco mais intrusivo na nova geração, que já cresceu nesse contexto, não sabe o que era não ter esse repertório. Então, não sendo saudosista, mas mostrando que essa vivência nessa fase em que é tão importante você crescer experimentando desafios e aí você aprende. Quando você sai de um contexto, daquele contexto todo seguido, todo guiado. Uns vão dizer que o mundo está mais violento e que é importante ter controle, mas eu diria que a juventude precisa mesmo dessa liberdade para entender suas potencialidades, se desenvolver e aí sim voltar para transformar. Uma juventude que tem que estar mais conectada. Esse é um dos artigos que o Andressa escreveu, acho que no mês passado, que eu estava dando uma passadinha por ele. A conexão dos jovens nessa era digital é muito importante.
Além, eu acho que por você que citou, Marina, um detalhe importante que eu gravei agora, é, é sobre o jovem só pensado como um, um ser de consumo, né? Olha, é um detalhe, ó, eu quero vender eu quero vender um jeans, eu quero vender uma blusa, eu quero vender, né, para o jovem. Ele nunca na perspectiva do cidadão, dos direitos humanos, dos direitos que ele tem ao acesso à educação, que a própria Marina e você mesmo, Vandressa, citou. Então, quero ouvir tua opinião, porque nós estamos caminhando para o final do programa, Vandressa. Você já tem essa resposta, né? Sobre a conectividade que o jovem tem nesse mundo digital, que você já escreveu sobre isso nas páginas do Observatório. Aliás, eu quero fazer um convite a você, ouvinte. Se você quer ler o texto da Vandressa, esse é o passado, no mês passado, e o de agora, a respeito de uma juventude mais saudável, com menos violência, você pode acessar o portal do Observatório, observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 é em numeral. Vandressa, eu quero te ouvir. Vamos lá, Joel, eu acho que o jovem é isso, né? O jovem, ele busca ser conectado, ele busca estar conectado, né? Como eu disse, eu acho que se eu tivesse que definir o jovem hoje, eu definiria um jovem com muitos sonhos ainda, mas com muito medo de realizar esses sonhos, sem uma preparação e sem essa iniciativa, né? Como disse a Marina, esses jovens, eles estão um pouco inseguros, né? A nossa juventude hoje está um pouco insegura dentro desse meio digital, dentro de tantas possibilidades, dentro dessa vida que se constata nas redes sociais, que às vezes é um momento muito bacana, tudo muito bonito, e quando o jovem se espelha, ele entende que aquela realidade não é a dele. Então, o jovem, ele precisa ser incluído nesse processo das redes, nesse mundo digital, mas de uma forma muito acolhedora, né? A gente precisa ouvir essa juventude, a gente precisa trazer a liberdade de expressão para essa juventude, mas para trazer a liberdade de expressão, a gente precisa ouvir o jovem, né? Porque às vezes a gente fica nessa teoria maravilhosa de não, vamos trazer a liberdade para o jovem é protagonista da sua própria vida, mas a gente não ouve, a gente simplesmente... A escuta é fundamental, né? A escuta uma coisa fundamental com as novas gerações. A gente não ouve, Bom, a gente cria factoides, né? Então, acho que esse processo da juventude é um momento de oitiva, é um momento de acolhimento, e para que aí sim a gente consiga introduzir ele nessas redes e nesse contato digital. eu tenho 3 minutos de programa, 1 minuto para cada uma convidada, e aí eu farei o encerramento. Mas eu quero convidar você também, ouvinte. A Marina, durante o programa, ela citou, e a gente falou na abertura, que a Marina é parceira do Observatório do Terceiro Setor. Ela já realizou, como ela disse, mais de 30 lives. Se você quiser ter acesso a essas lives e entender um pouco o protagonismo dos jovens que foram entrevistados no Observatório, é só buscar também no Observatório 3setor.org.br, que ali estão as lives da Marina, contando um pouco da história, da sua experiência com os jovens. 1 minuto para você, Marina, para você fechar nossa entrevista. Você já fez o convite para o prêmio, se quiser citar novamente o prêmio, suas considerações finais. O que de mais importante, em 1 minuto, você gostaria de deixar registrado no final do nosso programa? Vamos lá, pus até um timer aqui. Bom, reforçando, escolas, todas convidadas a participarem da 4ª edição do prêmio. Quem quiser saber os resultados da 3ª edição do prêmio, também todas as informações em gentilezagenerosidade.org.br. Nós falamos hoje sobre juventude, sobre novas gerações e a questão do exemplo. Exigir é muito fácil. Faça isso, faça aquilo, você tem que fazer a diferença. E o que nós estamos fazendo também. Então, nós somos eixos fundamentais para as novas gerações. O que nós estamos fazendo, o que esses jovens estão olhando. Então, antes desse discurso exacerbado de vou colocar a fala do ESG, a fala do terceiro setor, às vezes isolada e descontextualizada, dar o exemplo, colocar em prática, e a partir das nossas atitudes também, nós ajudaremos nesse processo sociotransformacional. Todos, né? Não é para um ou para outro, é para todos. Dado o recado. Obrigada, Joel. Alegria estar com você. Vandressa, 1 minuto para suas considerações finais.
Bom, eu queria muito agradecer aqui a participação e dizer aí para o ouvinte que, nesse momento, com relação ao nosso tema de hoje, voltando à questão da escuta, a escuta à nossa juventude, aos seus filhos, aos seus sobrinhos, às pessoas que chegam a você, os gestores, empresas, acreditar na juventude, acreditar no potencial da juventude é extremamente importante. E se, de repente, às vezes a gente não tem essa consciência, não consegue desenvolver esse processo sozinho, existem diversas organizações que podem contextualizar, que têm estudado sobre isso para apoiar vocês. Então, eu conto com vocês aqui acessando o nosso site também, conhecendo nossos projetos, www.sermais.org.br. Super obrigada pela oportunidade, Joel. Uma ótima tarde para todos. O Perspectiva está terminando. Eu agradeço as participações de Marina Pinchilivanes, a idealizadora da Plataforma de Educação para Gentileza e Generosidade, e também parceira do Observatório do Terceiro Setor. De Vandressa Baiona, diretora executiva do Instituto Sermais, com mais de 20 anos de experiência no terceiro setor. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora no nosso programa. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, vacinação no Brasil. E ficamos por aqui sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.